Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando aqui para mais um Suba no Banquinho, quadro no qual eu respondo as perguntas que vocês me enviam toda sexta-feira de manhã, dessa vez foi no sábado de manhã, lá na outra rede social, inclusive quem ainda não me segue no Insta, @TatiMantovani. Lá eu abro a caixinha de perguntas no Stories na sexta-feira de manhã, vocês mandam as perguntas de vocês e na segunda-feira, mais ou menos em torno do meio-dia, horário de Brasília, eu respondo elas aqui pra vocês. Eu sei que esse tá chegando um pouquinho mais tarde, mas faz parte, às vezes não dá pra publicar tão cedo. Então, continuem mandando as perguntas, se vocês mandarem eu ainda não respondi, continuem mandando que uma hora eu respondo, tá? De verdade. Vou tentar responder o máximo que eu conseguir no dia de hoje e quem está por aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like e, claro, os comentários por aqui. Vamos lá, vamos começar esse quadro, este Suba no Banquinho. A primeira pessoa a subir no banquinho é o Cauã, underline, rei, underline, do underline capa, que manda a seguinte pergunta. Qual jogador você amou entrevistar? Então, o jogador que eu mais entrevistei desde que eu trabalho aqui em Madrid, na cobertura dos clubes na Champions, foi o Marcelo. E o Marcelo é maravilhoso, é um cara que sempre esperou eu arrumar câmera, me ajudou, nunca disse que não para entrevista, sempre respondeu com sinceridade. O Marcelo, né, gente? Então, fica aí o nome do Marcelo. Maravilhoso. Inclusive, vamos ver se em algum momento, agora que ele é jogador do Fluminense, eu consigo entrevistar o Marcelo de novo, porque, né, cara, foda. Vamos responder o próximo que sobe no banquinho, é o Rafael Soares Off. Tati, o Grêmio consegue vencer o Inter de novo na final do Gauchão? Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa, porque faz tempo que eu não posto aqui o Grêmio visto de fora, o meu quadro no qual eu falo sobre o Grêmio visto de longe, mas é porque nas últimas semanas foi difícil até de acompanhar alguma coisa do Grêmio, assistir jogos, então eu não tô conseguindo ainda atualizar. Daqui a pouquinho eu volto, é um quadro que não tem uma coisa fixa, mas voltarei aí. Vamos ver se o Grêmio chegar na final do Gauchão, com certeza vai ter Grêmio visto de fora por aqui. Respondendo a tua pergunta, Rafael, eu acho que o Grêmio consegue vencer do Inter, né? Clássico é clássico, sempre é um jogo diferente. Eu acho que o jogo do Grêmio tá começando a encaixar algumas peças, as outras ainda não. Mas enfim, eu vejo possibilidade sim, acho que não é impossível. Mas veremos se acontecer mesmo essa final do Gauchão. Salim Esto. O Sali Mesto, não sei exatamente qual é o nome e sobrenome, desculpa aí na pronúncia, Salim, underline, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tati, será que o Reinildo perdeu a titularidade no Atlético? Sou de Moçambique, inclusive um beijo, um abraço para todo mundo que é de Moçambique, Angola, Cabo Verde. Tem uma audiência muito legal desses países e acho muito bacana. Continue mandando as perguntas de vocês que eu vou tentar responder sobre os jogadores africanos de fala portuguesa, que a gente acompanha também de perto por aqui. Então, podem mandar suas perguntas que eu respondo. Respondendo Salim ou Sali, sim, o Reinildo perdeu a titularidade. O Reinildo teve uma lesão grave no joelho, né? Demorou para voltar, o que é normal nesse tipo de lesão. E depois da volta dele, a gente não viu mais aquele Reinildo lá antes da lesão. No Atlético, ele tem jogado mais na zaga do que ala, até porque nessa temporada o ala esquerda do Atlético de Madrid é o Samulino, titular, e o Reinildo, ele é mais lateral do que ala, né? Ele é um cara mais defensivo, ele ataca muito bem quando ele tá fisicamente bem, mas ele é um cara mais preocupado com aspectos defensivos. Então, o Cholo tem colocado ele como zagueiro pela esquerda nesse trio de zaga do Atlético de Madrid. O problema é que entre a lesão e agora que ele voltou, o Mário Hermoso assumiu essa titularidade. Como o Atlético tá jogando num jogo um pouco mais propositivo, pelo menos a intenção, o Mário Hermoso é um cara mais de saída de bola e tal, e ele acabou ganhando aí. Mas eu acho que o Reinildo é um cara que, em todo esse lado esquerdo do campo aí, ele domina aquilo. Eu acho que ele voltando a estar fisicamente 100%, e pode ser que o Mário Hermoso saia na próxima temporada, porque ele não renovou o contrato dele com o Atlético, pode ser que o Reinildo ganhe a oportunidade de novo de entrar na zaga titular, né? Acho na ala mais difícil, porque para mim o Samulino é titular e o reserva dele é o Riquelme, que também vai muito bem. Acho que a questão para o Reinildo se afirmar de novo no time titular é na zaga. Cláudio sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tu que é do rock das antigas e tá meio desatualizada que nem eu, na verdade. Já ouviu Greta Van Fleet? Não ouvi, estou curiosa, já anotei por aqui. Inclusive eu quero abrir uma nova lista lá no meu Spotify, porque eu tenho uma lista já de rock and roll por lá, mas eu quero abrir uma com rock and roll atualizado, né? Porque assim,
a galera que nasceu nos 80, viveu nos 90 e no início de 2000, como eu, tem muito roqueiro, né? Foi uma época do pop rock e rock, grunge e tal, que tava muito no auge. Agora, o jovem não consome tanto rock and roll. Então, eu não sei se o jovem tá produzindo rock and roll, mas eu tenho curiosidade de fazer essa busca por novas bandas e novos artistas que estão produzindo rock. Então, se alguém tiver aí, atual, assim, ó, as bandas que eu consumo, o sucesso delas foi há 25 anos atrás, assim, como tal, porque eu consumo banda dos 60, dos 70, dos 80. Então, as bandas jovens que eu consumo foram há 25 anos atrás. Então, desde 2000 pra cá, tudo que vocês tiverem de rock and roll, pode me mandar que eu vou montar essa playlist aí que eu falei. Renan28, ponto oficial, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Reinier ainda tem chance de ser aproveitado pelo Real Madrid? Ele tem muita qualidade. Então, Renan, o Reinier, são muitos poréns do porquê que o Reinier não ficou no Real Madrid quando ele chegou, né? Primeiro que não tinha vaga para extracomunitário, depois que a posição dele naquele Real Madrid não existia, hoje ela existe, é do Bellingham. Então, o Reinier continua sendo jogador do Real Madrid. Eu quero ver se na próxima temporada ele fica ou vai ser emprestado de novo. Eu acho que a próxima temporada é a temporada que a gente vai poder entender se o Reinier ainda tem essa possibilidade, né? Ele tá jogando na Itália agora, mas é um jogador que, pelo momento que ele chegou no Real Madrid, ele teve dificuldade de ficar naquele, né? E aí depois acabou não voltando mais. Eu não sei se ele não vai ser um Cubo, né? Que o Real Madrid, por exemplo, com o Cubo, que aconteceu isso também. Primeiro que não tinha lugar porque os 3 extracomunitários já estavam ocupados. E depois porque na posição tinha muita concorrência na época, o Real Madrid optou por vender o Cubo e ficar com uma parte. Então, não sei se com o Reinier não vai ser isso. Vamos ver o que vai acontecer na próxima temporada, mas ainda informação não temos em relação a isso, Renan. Gui_Bonfim 9, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tati, quanto custa o ingresso anual do Bernabéu? Tem isso, tem para sócio. E ser sócio no Bernabéu, do Real Madrid, é muito difícil. É basicamente uma herança, passa de geração em geração nas mesmas famílias, porque o Real não abre novas sociedades. Já, tipo, o que tem de sócio tem e não tem novos. Só tem uma fila lá para tentar ser sócio, mas aí é quando alguém libera e não quer mais ser sócio. Então é muito difícil ser sócio do Real Madrid. O que tem é uma modalidade chamada Madridista Premium, que não é sócio, é tipo um sócio torcedor, mas é diferente, que dá prioridade na compra de entradas, mas também não... mais difícil, né? Inclusive, para quem quer saber sobre compra de ingresso para jogo do Real Madrid, aqui tem um vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre como é que faz para comprar ingresso para assistir o Real Madrid, para vocês terem uma ideia também disso, caso queiram. Leonardo Rukzinski. Eu nunca sei se eu falo certo, eu sei que vocês às vezes me mandam a pronúncia e eu acabo não usando, então desculpa aí se eu falei errado de novo, Leonardo. Sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tati, costela de chão ou picanha na brasa? Em geral, picanha, mas uma costela de chão, ela tem o seu devido respeito. Carne em geral, entendeu? Mas eu ainda acho que picanha, picanha, eu prefiro picanha, mas uma costela de chão, Leonardo tem que respeitar. XS_Tadeu, fala Clarinha. Acha que o Ancelotti vai jogar recuado ou pressionando o City? Primeiro, muito obrigado por me confundir com Clara Albuquerque. Para mim é um prazer ser confundida com Clara Albuquerque. É praticamente minha irmã, a gente é parecida, ela é baiana, eu sou gaúcha. Mas temos uma relação muito boa e ela é como minha irmã, então muito obrigado por me confundir com a Clara Albuquerque. O que o Ancelotti vai fazer contra o City? É uma curiosidade que eu tenho, viu? É difícil a gente saber. Eu acho, suspeito, que no Bernabéu ele vai pra cima. Vai pra cima no sentido de, vai vida louca, ficar atacando o City todo o tempo? Não. Mas eu acho que ele vai tentar impor o jogo possível que o Real Madrid pode fazer contra o Manchester City. Qual é? Jogo de transição. O Real Madrid hoje tem peças que estão muito bem fazendo esse tipo de jogo, que na temporada passada não estavam tão afiadas na minha percepção, que são o Fede, Valverde e Camavinga. Eu acho que a eliminatória contra o City, principalmente no jogo do Bernabéu, passa por esses dois jogadores. A quantidade de bolas que eles forem capazes de recuperar quando o City tiver a posse, pode ser que esteja aí a eliminatória do Real Madrid.
Pelo menos eu penso nisso. Acho que o Ancelotti não vai ser louco, não vai jogar recuado e também não vai jogar totalmente pra frente. O Real Madrid é um time muito camaleônico dentro dos 90 minutos, sabe fazer vários tipos de jogo e vai passar muito pela leitura do jogador, dos jogadores que o Ancelotti escolher, né? Essa leitura desse jogo e como tentar minimizar os pontos fortes do City e maximizar os pontos fortes do Real Madrid. Acho que passa muito por aí. Mas ainda não sei te responder, porque ainda falta um tempinho e teremos que ver como estará a cabeça de Ancelotti e os jogadores que ele vai poder contar para essa partida. Vitor Underline Plus sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Afinal de contas, qual a sua altura? Oficial, 1,54 m. Não oficial, menos do que isso, Vitor. Várias pessoas, inclusive, mandaram essa pergunta e eu tô respondendo todo mundo. Tati CR13, sobe do banquinho e manda a seguinte pergunta. Pra quem você torce na Espanha, Tati? Na Espanha, na China, no Japão, no Brasil, na Hungria, em Marte, em Júpiter, provavelmente no Sol também, eu torço pro Grêmio. Bia, underline Marinhos, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Qual a maior alegria que o esporte já te proporcionou? Sou sua fã, você é a inspiração. Obrigada, Bia, que mandou um coração, te mando um coração de volta. São muitas alegrias, né? Assim, o esporte, pra mim, ele é sinônimo de muita tristeza e de muita felicidade, né? Assim, a primeira alegria que eu tenho vinculada aí, não com o esporte em geral, mas com o futebol, assim, alegria mesmo, que, cara, eu realizei que era aquilo ali, foi a Copa de 94. Sim, eu sou velha, gente. Foi muita alegria, muita emoção. Nossa, eu chorava. Final da Copa 94, pra mim, foi bizarro, assim. Eu fiquei muito feliz. Foi uma das grandes alegrias da minha vida. Depois teve muita com o Grêmio, muita com a CBF, meu time de futsal. E depois muitas alegrias profissionais também, né? Mas eu fico, acho que a primeira, assim, uau, final da Copa 94. Darlan TD sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Qual o seu maior sonho de carreira, se já realizou, qual? Então, eu nem me arriscava a sonhar essas coisas que eu vivo hoje, sinceramente. Não me arriscava, não achava que eu podia fazer tudo que eu faço hoje. E sou muito feliz e realizada com a minha profissão. Mas eu ainda tenho o sonho de cobrir a seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Gostaria de fazer isso. Eu acho que ainda é o que falta, assim, pra mim. É que eu sou muito torcedora de seleção brasileira, então eu gostaria de cobrir a seleção em uma Copa do Mundo. Não sei se vai ser possível, mas gostaria. Hércules.mandu sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tati, como está a área de jornalismo para iniciante? Que conselho você dá? A área de jornalismo para iniciante ou não iniciante, ela é complicada, assim, o nosso setor realmente ele é complicado, só que eu acho que com a chegada das redes sociais, possibilita que praticamente todo mundo possa falar sobre o que gosta, né? E aí, o falar sobre o que gosta, ele pode te ajudar e a produzir conteúdo em relação a, fazer jornalismo em relação a, pode te ajudar a abrir portas. Por exemplo, eu, no Brasil, não trabalhei nunca com jornalismo esportivo. Eu trabalhei com política, economia, o que vocês quiserem. Eu não trabalhei com jornalismo esportivo. Eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo quando eu vim para a Espanha. E aí, como é que eu não tinha trabalhado, mas como é que eu comecei? Eu abri um blog na época, isso era 2010, abri um blog para falar sobre o futebol espanhol. E eu falava sobre o que se estava vivendo aqui, era a época já tinha passado, né, a época do Barça do Guardiola, a Espanha tinha conquistado, estava jogando a Copa do Mundo de 2010, ganhou a Copa do Mundo de 2010. Depois tinha os duelos Guardiola-Mourinho, Barça-Madrid. Então era um momento, Messi-Cristiano Ronaldo e tal. Era um momento, assim, tipo, muito momento do futebol espanhol. E eu lembro que naquela época eu não estava trabalhando com isso, mas eu tinha o meu blog, tinha as minhas redes sociais, nas quais eu informava sobre o que eu estava vendo aqui, o que eu estava vendo aqui, coisa. E a partir disso foram me abrindo possibilidade de trabalhar com jornalismo esportivo. Então, essa é a minha dica. Eu acho que dá para começar a construir uma relação com o que a gente gosta através das nossas próprias redes sociais, porque na minha época de estudante isso não existia.
E eu fiz muitos estágios. Eu sempre indico estágios, porque trabalhar na área é diferente de fazer as coisas por conta própria, né? Então, também sempre indico estágios. Quem estiver estudando, faça o máximo de estágios possíveis e conheça o máximo de redações possíveis, que isso também sempre é muito importante para o nosso trabalho. Cassia BM1909 sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: Tati, qual jogador do Real é mais gente boa e é de boa nas entrevistas? Bom, os brasileiros, em geral, o jogador brasileiro que tá aqui na Europa, geralmente é de boa, assim. Os colegas de outros países, quando a gente tá na zona mista e tal, sempre diz, pô, os brasileiros sempre falam, né? Então, acho que o jogador brasileiro, ele entende a importância que a imprensa tem, que a mídia tem, para conectar ele com o público dele que tá lá do outro lado do oceano, né? Isso é interessante, assim, eu realmente acho que isso existe. E, assim, dos que eu convido aqui no dia a dia hoje, né? Vini, Rodrigo, Militão, Samulino, são jogadores, pô, muito de boa, assim, em entrevistas e tal, acessíveis nesse sentido, assim, né? Então, eu fico com os jogadores brasileiros em geral, assim. Tirando os brasileiros, cara, o Camavinga é maravilhoso, assim, no sentido de que ele é muito espontâneo, é muito sincero, eu gosto muito de entrevistar ele, e é um menino ainda, né? E eu acho ele muito engraçado, muito carismático. Então, tirando os brasileiros, eu acho que eu coloco o Camavinga, que é quase um brasileiro também, né? Nessa lugar aí. O mestre underline Stifler. Esse aqui é dos anos 90 também. Sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. E esse aqui é persistente, porque ele mandou essa pergunta desde o primeiro Suba no Banquinho. E eu olhava a pergunta e digo, uma hora eu vou responder, hein? E hoje eu selecionei ela pra responder, o mestre. Manda a seguinte pergunta. Chegar em 7 finais de Champions e vencer 5 vezes, ou vencer uma Copa do Mundo? Cara, eu acho uma pergunta muito para um jogador, eu não sou jogadora, mas assim, eu tô tentando entender pelo lado que tu quer que eu responda. Como torcedora, porque assim, como jogadora eu não posso responder. Como torcedora, não sei, assim, por exemplo, o Grêmio. Chegar em 7 finais de Libertadores e ganhar 5, eu muito quero. Mas eu também quero que a seleção brasileira ganhe uma Copa do Mundo, entendeu? Eu já vi a seleção brasileira ganhar 2 Copas do Mundo. E já vi o Grêmio ganhar 2 Libertadores. Porque na primeira foi o ano que eu nasci. Então eu vi 2. E são muito maravilhosas as 2 coisas. Eu não sei escolher isso aqui. É muito complicado. Se eu fosse jogadora, não sei também o que eu gostaria. Acho que Copa do Mundo é muito, né? Assim, tipo, deve ser uma loucura ganhar uma Copa do Mundo. Mas ganhar 5 de 7 Champions também é louco. Respondam aí nos comentários o que vocês fariam, porque eu não sei responder isso aqui não. Muito complicado essa pergunta. Newton.filho sobe no banquinho e manda o seguinte. Xabi Alonso ou Owen? Não dá pra comparar as 2 coisas, né? O Owen, ele vive no meu coração há muito tempo, gente. Desde que eu era adolescente, tipo assim. Eu fiquei nervosa quando vi o Owen, ele tá num lugar muito especial. Ninguém chega nem perto do Owen, entendeu? Newton. Então, Owen. Respeitem Michael Owen. Heraldo Francisco Oficial sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Os repórteres da Champions Feminina, atenção, tá começando a transição da Champions Feminina pela TNT e pela Max. São os mesmos da masculina? Exatamente. Inclusive, primeira rodada, Arthur Quesada, Benfica e Lyon, e Marcelo Beckler com o Barça feminino. Somos os mesmos, vamos ser os mesmos. Miloca Ei. Eu não sei se eu caí num negócio aqui, mas agora eu já falei. Complicou. Sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Aquele momento que te fez pensar, é isso que eu amo fazer. Beijos e corações. Coração pra ti também. Eu acho que eu realizei, assim, onde eu tava, o que eu tava fazendo, na final da Champions de 2017, Real Madrid Juventus, no gol do Casemiro. Eu sempre conto isso. Porque o gol do Casemiro foi importante pra ele, mas também foi muito importante pra mim, porque foi o momento em que eu tava no... E eu, eu tô numa final de Champions, o Casemiro acaba de fazer um gol aqui bem na minha frente. Acho que foi esse o momento. Já falei isso pro Caio também, foi um momento que eu realizei, assim.
André Carlos, 2023, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: você quando pega férias, vem pro Brasil ou vai viagens para outros países? Eu tento fazer um equilíbrio, assim, uma vez eu vou pro Brasil, outra vez eu viajo aqui pela Europa, mas eu tento dar uma equilibrada, assim, acho, Mas gosto muito de ir pro Brasil, porque eu sinto saudades das pessoas no Brasil. RCV Martim, qual foi o melhor livro e o melhor momento que você passou? Tá, momento é difícil, hein? Se botar o melhor momento, não sei dizer. O melhor livro, o meu livro preferido, já falei aqui sobre ele, chama O Dia do Coringa, do Justin Gardner, o autor do Mundo de Sofia. É um livro louco, mas é maravilhoso e a cada 10 anos eu volto a ler ele de novo, porque é uma história que eu adoro, assim. Eu gosto um pouco... Não é fantasia, é filosofia com... É maravilhoso. O Dia do Coringa, procurem aí quem quer ler uma coisa assim pra escorregar na imaginação, na reflexão. É maravilhoso. Leiam o Dia do Coringa. Moraes, 29, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: quando vai postar um vídeo tocando bateria? Então, Moraes, eu parei essa temporada de fazer aula de bateria. Se eu já era ruim, eu devo estar pior, porque não tá dando pra fazer tudo que eu quero fazer na vida e às vezes a gente tem que parar pra respirar. Então, nessa temporada, eu não tô fazendo aula de bateria, mas eu sou ruim, mas ruim. Um dia eu posto. Teófilo, 90. Teófilo. Agora eu não sei qual é que é a pronúncia. Sobe no banquinho e manda: oi, Tati, se pudesse escolher um jogador do Atlético e um do Real para jogarem no Grêmio, quais seriam? Nossa, eu escolhia vários. Fácil. Vários. Do Atlético eu fico com o Griezmann. Do Real Madrid. Eu escolheria vários. É muito difícil escolher um. Não vou escolher os brasileiros, porque eu acho que se o Vinícius voltar pro Brasil, acho que ele vai jogar no Flamengo. Acho que se o Rodrigo voltar pro Brasil, ele vai jogar no Santos. O Militão eu também acho que voltaria pro São Paulo, então não vou colocar os brasileiros. Cara, tipo, todos jogariam no Grêmio, os titulares e os reservas, tipo, todos. Mas eu acho que eu ficaria com o Courtois, hein? Nossa, o Grêmio tá precisando de um goleiro de... Imagina o Courtois, não passa nada! Ficaria com o Courtois, eu acho. Griezmann e Courtois, vai. Pérez. Desculpa, eu barulhei. Pérez sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: esse 4-4-2 do Carleto povoando o meio não encaixa perfeitamente contra o sistema do Guardiola? Então, era um pouco o que eu tava falando de questão de Camavinga e Fede Valverde roubando bolas. Acho que por ali pode passar a eliminatória do Real Madrid. E aí, claro, nesse contexto, com mais meio-campistas, aí não sei quem serão, né? Mas sei lá, Valverde, Camavinga, Kroos e Bellingham. Tu tem Camavinga, Valverde e Bellingham, que são roubadores de bola. Acho que por aí pode passar a eliminatória. Mas mais pra frente a gente fala disso. Luiz Portilha sobe no banquinho e manda o seguinte: Tati, se você pudesse escolher um técnico para o seu time, qual seria? Guardiola ou Ancelotti? Pelo meu estilo de jogo, é o Ancelotti. Mas eu entendo quem escolheria o Guardiola. Tipo, pra mim, são os dois técnicos mais vencedores do atual futebol, assim, né? São visões de futebol diferentes. Eu compartilho mais da visão do Ancelotti. Super respeito, acho que o Guardiola mudou o futebol moderno, acho que ele é o melhor nesse sentido, mas eu compartilho mais das ideias do Ancelotti, então pra mim seria o Carlo Ancelotti. Antônio Araújo, 2013, sobe no banquinho e manda o seguinte: eu quero subir no teu banquinho, Tati, por favor. Mas então, Antônio, manda uma pergunta, tu não mandou pergunta, tem que mandar a pergunta pra subir no banquinho. Vitor XX sobe no banquinho e manda: qual a probabilidade de Courtois e Militão estarem nas quartas? É alta, Vitor. O Ancelotti falou que eles serão relacionados para o jogo do dia 31 de março contra o Atlético de Bilbao, que é o único jogo que o Real Madrid tem antes do City. Porque no dia 6 de abril tem a final da Copa do Rei. Naquele fim de semana, os times aqui na Espanha não jogam. Então o Real Madrid vai jogar 31 de março contra o Atlético de Bilbao e depois no dia 9 já joga contra o Manchester City. Então,
Eu acho que eles vão ser relacionados para o jogo, agora jogar, não sei. Vai depender de como é que vai esse tempo entre um jogo e outro. Underline Letícia.alvarenga sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tati, você tem vontade de escrever um livro? Se sim, qual seria a temática? Tenho. Inclusive, nas minhas próximas férias, vou fazer um curso de escrita criativa para poder escrever melhor e conectar a história, porque não é fácil escrever um livro. E eu não sei ainda o que é. Eu tenho várias ideias na cabeça, mas nenhuma amadurecida o suficiente para dizer vai ser assim. Então, mas tenho muita vontade, Letícia. Quero escrever um livro, sim. Giovanni.zw sobe no banquinho e manda. Qual o ponto turístico mais legal de Madrid? Tem vários. Madrid tem vários pontos turísticos que eu gosto muito. Mas eu sempre falo o seguinte. Madrid é uma cidade que se um dia vocês vierem para cá fazer turismo, preparem-se para caminhar, porque é uma cidade que caminhando a gente vive ela. E o melhor que tem em Madrid é viver Madrid, caminhar pelas ruas, ver coisas. Depois os pontos turísticos, eles basicamente quase todos estão no centro da capital, então é fácil de chegar em todos eles, nos museus, nos parques, nos pontos, né, na Porta de Alcalá, em Cibeles, na Gran Via, no Templo de Debo, no Círculo de Belas Artes, está tudo muito próximo, então dá para fazer tudo caminhando. Mas o que tem melhor Madrid é caminhar nessa cidade, é muito bom. E.Egito sobe no banquinho e manda. Qual é o maior jogador que vestiu a camisa do Real que você viu jogar? Cristiano Ronaldo. Anthony.carve sobe no banquinho e manda. Tati, tem algum jornalista que você sempre se inspira ao fazer o seu trabalho? A minha grande inspiração se chama Fátima Bernardes. A cobertura que a Fátima Bernardes fez da Copa do Mundo de 2022, 2002, foi um negócio que me marcou de uma forma que eu só fui entender muito tempo depois, que a minha forma de querer fazer jornalismo esportivo, ela passa muito por como a Fátima contou aquela Copa do Mundo. O jeito como ela trazia as histórias, a forma como ela conectava o que estava acontecendo com o que se estava vivendo no Brasil, a forma de levar como o jogador estava vivendo, fazendo, o que estava acontecendo com o Brasil. Hoje eu me dou conta de que aquela cobertura me marcou demais assim, na vida e eu sempre falo que aquela cobertura da Fátima me faz hoje ser a profissional que eu sou. É um troço meio bizarro, porque é uma coisa que ficou tão dentro. Eu nem me dava conta, mas é real isso aí, é real. Aquela cobertura da Fátima Bernardes na Copa do Mundo de 2002 é o que eu tento fazer todos os dias que eu saio para trabalhar. Assim, porque foi uma cobertura muito humana, de conexão, de entender momentos. Eu acho que, pra mim, assim, sério, foi bizarro aquilo ali. Obrigada, Fátima. Bruno Careca sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Se pudesse escolher para voltar ao Real, Raul e Ronaldo dos Galácticos ou Cristiano e Benzema? Boa pergunta, hein? Sei te dizer não. Acho que pensando no que o Real tem hoje, tá? Não pensando no que, tipo, não tem ninguém e vai ter que chegar alguém. Mas pensando no que tem hoje, eu acho que Raul e Ronaldo. Imagina Vinícius Júnior e Rodrigo passando bola pro Fenômeno fazer gol. Que isso? Que isso? Eu acho que o Fenômeno, eu ficaria com a opção Fenômeno. O Raul eu não sei, mas a opção Fenômeno, com toda a certeza absoluta, ever. Alessandro Ribeiro.2 sobe no banquinho e manda. Tati, eu gostaria de saber como está a sua expectativa para o Grêmio na Libertadores. Um beijo. Cara, eu espero que o Grêmio possa competir na Libertadores, tá? Para competir na Libertadores tem que melhorar a forma com que o time defende. Porque senão vai ser muito difícil competir, porque a gente tem jogadores que marcam gols, mas a gente não tem um cara super diferenciado que vai te alimentar constantemente de ocasião ofensiva e vai colocar todas as bolas que tocar para a rede.
Então, a gente precisa melhorar o sistema defensivo para poder competir na Libertadores. O que é competir na Libertadores? É passar de fase de grupos e ter possibilidades de ir avançando. Que eu acho que o Grêmio vai ganhar a Libertadores? Pode, porque competição de mata-mata a gente nunca sabe. Pode. Mas primeiro tem que passar da fase de grupos. Para passar da fase de grupos, tem que melhorar o sistema defensivo para poder competir. Minha opinião. Vamos ver. Giovanna Pem sobe no banquinho e manda. Já encontrou com algum jogador onde o banquinho não se fez necessário? Já. Shaqiri foi o primeiro jogador que eu entrevistei sem o banquinho e, recentemente, Xavi Simons também. Entrevistei sem o banquinho. Tati, Vinícius Alves sobe no banquinho e manda. Tati, por que o Vicente Caldeirão foi demolido? Então, o Atlético de Madrid queria ampliar o seu estádio. O Vicente Caldeirão é um estádio super antigo, que tinha todo o charme dos estádios antigos, mas ampliar é impossível. Por quê? Porque embaixo da arquibancada principal passava uma das maiores rodovias de Madrid, que conecta a cidade inteira. Então não tinha como ampliar o estádio, porque embaixo passava literal a rodovia. E aí o Atlético buscou um lugar, ou na verdade o estádio já existia, o Metropolitano hoje, era a antiga Peineta, que era um estádio que já existia aqui na Espanha. Lá tem muito espaço, deu para construir o estádio de 70 mil pessoas, enfim, expandir, construir toda uma estrutura ao redor. No Caldeirão não tinha como fazer, porque já tinham muitos prédios ao redor e a questão da rodovia era meio impossível, assim, não tinha o que fazer. Paulo Luciano 11 sobe no banquinho e manda qual o impacto do Real Madrid? Qual o impacto no Real Madrid de perder algum dos jogadores que estão pendurados no segundo jogo contra o City? Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Camavinga. E tem mais um, são 4. É o Valverde? Não sei se é o Valverde. Agora eu tô na dúvida. Quem são os 4 que estão pendurados? Pera aí. Vamos procurar para não falar besteira. Vini Júnior, Bellingham e Camavinga eu tenho certeza. Tchouaméni, não é o Valverde, é o Tchouaméni. Eu acho que o Vini e o Bellingham principalmente. E o Camavinga também. Mas eu acho que sem Vinícius e sem Bellingham, nesse momento, mais o Vinícius, mas sem Vinícius e Bellingham é totalmente outra eliminatória. Então, acho que qualquer um desses dois que perder... Acho que Vinícius, Bellingham e Camavinga nessa ordem. Perdendo esses 3, nossa senhora, complica pra caramba. C Carneiro 0707 sobe no banquinho e manda... Tati, qual autor ou autora você gostaria de sentar para bater um papo? Isabel Allende. Sim, gostaria. Drill_Freitas manda a seguinte pergunta. Tati, quais seus rolés noturnos preferidos você curte uma balada? Não, né? Pessoa de 40 anos vai pra balada? Não, vai, a galera vai, né? E todo o meu respeito... Não, mas eu não curti a balada com 15 anos. Então acho que eu vou curtir com 40. Eu sou uma pessoa noturna, do sentido de dormir tarde. Mas eu não gosto de balada, em geral, nenhuma. Eu gosto de sair pra tomar uma cerveja com os meus amigos, conversar, sentado. Não me levem pra lugar de pé, sentado. Ou ir pra um show bom, assim, show de rock bom e tal, pra curtir o show. A balada, lugar fechado com música ruim... Não. E essa foi mais uma edição do Suba no Banquinho. Na próxima sexta-feira abro caixinha de perguntas lá no Instagram, vocês mandam. E na próxima segunda-feira eu respondo por aqui. Se você chegou até aqui e não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixa aquele like no vídeo e, claro, os comentários por aqui. Volto na próxima segunda-feira. Sejam criativos nas perguntas da próxima semana. Um beijo para vocês e até mais.